Jai Hare Krishna, então, a arte do sadhana, de onde não passa da Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. Bom, continuando aqui na escola, né, nessa história, né, de Gokarna, né. Bom, o fantasma escutou por 7 dias, porém, cada noite ele adorou o Senhor, né, durante o tempo em que durante esse tempo ele refletia, concentrado naquilo que havia ouvido. O conhecimento que é instável e se perde, como acontece com o conhecimento de quem estava desatento. Né? Fazer japa sem concentração ou escutar um conselho que provém de uma fonte duvidosa é algo que em ambos os casos se perde. Uma terra sem Vaishnavas é indigna, como é a oferenda de oblações por parte de uma pessoa desqualificada, caridade dada a uma pessoa inculta e uma família que não tem princípios éticos. Desse modo, para obter os frutos de Vishwamad Bhagavatam, a pessoa deve depositar fé nas palavras do mestre espiritual e ter uma atitude de humildade sobre o seu próprio valor. Ele deve triunfar por sobre os vai-vens, esses vai-vens da mente, né, e concentrar-se completamente nos tópicos que escutou. Quando todas essas pessoas escutam o Bhagavatam pela segunda vez, eles também ganharão a residência eterna em Vaikunta. Disso não tem dúvida. Quanto a ti, Gokarna, Govinda, em pessoa, vai levar você a Goloka, a morada das vacas. Bom, esse é um trecho do Bhagavata Mahatmya, né? Bom, depois de ter falado desse modo, Gokarna, os associados do Senhor Hari, começaram a cantar sonoramente os nomes do Senhor e ascenderam a Vaikunta, levando Dudunkari. Bom, no mês seguinte, no mês de Shravana, Gokarna empreendeu um segundo Bhagavata Saptaha. Bhagavata Saptaha, o mesmo público estava novamente presente, porém dessa vez eles escutaram com muito mais cuidado do que antes. Ao final da semana se produziu a maravilhosa epifania, né? Srihari mesmo desceu da assembleia, rodeado por inumeráveis associados, inumeráveis carruagens celestiais, os sons e as orações, glorificações ressoavam em todas as direções, até o próprio Senhor Hari se somou, né, a auspiciosa cacofonia, soprando o búzio Panchanjaya, que sempre sustenta na sua mão. Né? O Senhor seguidamente abraçou a Gokarna fortemente, transformando ao devoto, né? Que adotou a forma escura dos residentes de Vaikunta, com 4 braços, roupas de seda amarela, coroa incrustada de joias e brincos. E instantaneamente todos os presentes foram similarmente transformados. Né? Inclusive outras criaturas residentes das castas menores, né, da aldeia, foram a si mesmo transformados em seres divinos como resultado da misericórdia de Gokarna. Ocuparam seus lugares nas carruagens celestiais para ser levados para a morada transcendental desejada pelos grandes yogis. O Senhor das Vacas, Gopala, levou consigo ao seu querido devoto Gokarna a sua própria morada de Goloka. Se podem realizar penitências por muitas vidas e não obter a residência em Goloka, Vaikunta, o fruto de escutar Srimad Bhagavatam por só uma semana, né? Isso já é possível. Né? Tal como todos os cidadãos de Ayodhya foram levados por Ramachandra a Saketa em Vaikunta, pela misericórdia do Senhor, qualquer que escute o Bhagavatam será levado à sua morada transcendental, pois a misericórdia de Sri Krishna está presente na narração dos seus passatempos contidos ali. Aquele que recite o Bhagavatam, assim como aqueles que o escutem, terão a grande fortuna de obter essa
recompensa divina. Bom, agora é o segundo verso do Mangalacharana, né? O vasto Nirdesha, ou a indicação do tema essencial do texto, né? Ali se expressa, né? Que o Senhor descreveu o Bhagavata. Bom, ele aparece o Senhor que descreveu o Bhagavata, assim ele aparece. Bom, ele aparece no coração puro daquele ouvinte piedoso e fica ali desde o momento em que começa a escutar a sua recitação, né? Isso. Por outro lado, como explica o comentarista, comentário, o ímpio pode escutar o Bhagavata por longo tempo sem jamais obter o mesmo resultado. Krishna diz no Bhagavad Gita, somente fixa sua mente em mim, ocupa toda a sua inteligência em mim. Deste modo, sem dúvida alguma, você viverá comigo para sempre, inclusive depois da morte. Bom, em sua interpretação deste verso, Vishwanath Chakravarti escreve, né? Então, somente fixa sua mente em mim, recordando-me sempre e meditando em mim. O pastorzinho negro, belo, vestido com sedas amarelas e guirlandas com flores silvestres, ocupa a sua inteligência, sua faculdade de discriminação em mim, em outras palavras, reflete sobre mim. Por essa reflexão, manana se refere a estudar as diversas palavras das escrituras que te animam, né? E induzem a meditar em mim, assim que Krishna está falando, né? Então viverás comigo como com o que eu quero. Bom, o que eu quero dizer é que você vai morar comigo em minha morada, né? Bom, esse foi o comentário parafraseado de Vishwanath Chakravarti. A palavra manana significa refletir nos temas que se escutou sobre os que leu junto com o seu significado. Sem essa classe de reflexão, ouvir somente é incompleto, né? Inefetivo. Bom, os que são espertos cortam as ataduras do trabalho reacionário com a espada constante da meditação no Senhor. Que logo o adorará. Aí pergunta, bom, aqui não precisa, é uma pergunta que faz no final, que não precisa. Bom, no verso anterior, o Bhagavata compara a constante meditação no Senhor com uma espada com a qual uma pessoa pode atravessar, cortando o enredo, né, das atividades emergentes do ego e seus resultados. Isso significa que essa evocação constantemente destrói nossa tendência ao desfrute sensual egocêntrico, recordando constantemente, né? Recordar constantemente significa refletir nos tópicos depois de que a pessoa escutou ele dos lábios do Guru e dos Vaishnavas. Isso confirma uma vez mais que simplesmente escutar ou estudar as escrituras sem refletir no que você leu não se pode conseguir resultados desejados, né? O Srimad Bhagavata é a essência de todas as escrituras, o imperador de toda a literatura, o Bhakti Rasamrita Sindhu, Chaitanya Charitamrita, Sat Sandarbha, Brihat Bhagavatamrita, Brihat Vaishnava Toshani, Laghu Vaishnava Toshani, Bhavarta Dipika, Sarartha Darshini e outras obras, né? Textos, né? São explicações do Bhagavatam. Se deve estudar essas literaturas através da sucessão discipular, submetendo humildemente ao mestre espiritual.
formulando-lhe as devidas perguntas e mantendo uma atitude de serviço. A penetração na prática do serviço devocional, pela qual progride na adoração do Senhor, não pode resultar, não pode dar certo, né, sem dito enfoque. Bom, como já se expressou, o Bhagavatam somente pode ser entendido pela devoção e não pelo exercício da inteligência ou pelo estudo de muitos comentários, né? Nenhuma quantidade de especulação mundana ou erudição não pode nos ajudar a entender o humor divino do Bhagavatam. Se deve tomar refúgio no processo do serviço devocional, como ensinou os devotos puros do Senhor. Essa é a única forma pela qual poderemos ingressar em seus mistérios. Se deve estudar o Srimad Bhagavatam constantemente, acudindo a ele com a devoção concentrada, né? À medida que se faz isso, o Senhor mesmo é aprisionado em nosso coração. O coração do devoto está cheio do desejo puro de satisfazer os sentidos de Krishna. É um local favorito de descanso do Senhor. Assim sendo, Narottama Das Thakur cantou, né? O Govinda permanece constantemente no coração do seu devoto. Ele diz: meu devoto é minha vida. Bom, a conclusão é que o aspirante formal, a devoção pura, necessita se amparar na mata, onde possa cultivar o conhecimento das escrituras devocionais em associação com os devotos puros, né? Está no capítulo 12 já, 12. Bom, no Vedanta Sara se escreveu que o ser interno, Antakarana, ele está composto de mente, inteligência, ego, chit, né? Manu Buddhi Ahankaras Chitam Karanam Antaram. O intelecto Buddhi é o aspecto do ser interno, Antakarana, né, que estabelece a certidão, enquanto que a mente, Manas, é o aspecto do ser interno, cuja função é aceitar e rejeitar. A palavra Chit está no particípio passado da raiz verbal Chit, que significa conhecer ou estar consciente. Em tal sentido, Chit é esse aspecto do órgão interno pelo qual uma pessoa é consciente de si mesmo ou em mérito ao qual se desenvolve o convencimento. De tal modo, é um sinônimo da mente, como se expressa no Sayana em seu comentário do Rig Veda. Fala que vosso Chitta é como o vento deslizante. Em sânscrito existem inumeráveis palavras utilizadas como sinônimos para mente, manas, incluindo chitas, irti, hridaya, coração, né? Swanta, ser interno, anangaka, desmembrado, em outros casos, anga, membro. A palavra mana se define como segue, né? A mente é isso pelo qual se percebem ou reconhecem as coisas, né? E um dos elementos do corpo sutil, ou linga sharira. Esse corpo sutil possui 17 elementos diferentes, os 5 sentidos cognitivos, os 5 sentidos da ação, os 5 ares, a mente, a inteligência. A mente é a função do ser interno relativa à decisão, Shankalpa, e a indecisão, Vikalpa. Junto com os sentidos cognitivos, Gyanendriya, ele forma a envoltura mental, né? Manumaya Kosha. Bom, a mente se considera como um dos sentidos de ação e um dos sentidos para adquirir conhecimento, uma vez que depende dos olhos e demais sentidos cognitivos, né? A visão, o ouvido, o tato, o gosto e o olfato. Se considera um deles, porém, por outro lado, uma vez que é diretora dos demais sentidos da ação, da fala, das mãos, dos pés, dos órgãos reprodutores, dos órgãos excretores, também pode ser incluído entre eles.
Tá. Agora vamos para o glossário. Namarupa Murari. Se de algum modo podemos estabelecer contato com esse som, nossas demais tarefas ficarão paralisadas. Tá, agora é o Siddhanta, né? Vamos lá. Bom, quando percebemos Krishna, vemos que tudo que está perto dele é tão belo e atrativo quanto ele, seus associados, etc. Krishna, diferentemente de uma pessoa narcisista, ele expande sua beleza e sua doçura para outros. A pessoa narcisista só pensa nela, como por exemplo no caso do bebê, né? Que só pensa em si mesmo e na mãe. Mas depois que cresce e amadurece, ele tem que pensar também em outras pessoas também, e se não faz isso, ele vai ter um transtorno de personalidade. Já Krishna é diferente porque ele não tem um conceito narcisista, ele tem um conceito expansivo da beleza do amor. Grandes filósofos como Shankaracharya, Ramanujacharya, Madhvacharya não conseguiram entender que Deus tem um problema. Em Vrindavan, o conhecimento não é requerido, somente o amor é necessário. Quando as pessoas vêm para cá, nós percebemos que elas têm muito conhecimento. Por quê? Porque é um local que é como um campo da ignorância. Bom, em Vrindavan, Dashvarya não pode ser predominante, senão atrapalharia a lila. Eles têm todo conhecimento, mas não demonstram isso, ficam só fazendo atividades corriqueiras, né? Eles teriam poder para, inclusive, matar demônios em Vrindavan, dar prazer a Krishna. Isso é um exemplo de que é como a América do Norte. Os Estados Unidos têm muito poder militar, mas não ficam exibindo isso, para não causar distúrbio na sociedade, diferentemente de que aconteceu com a União Soviética, por exemplo, que naquela época faziam muitos desfiles de mísseis, etc., e depois se descobriu que não tinham tanto poder assim, que era uma farsa. O amor é poderoso por si mesmo, não precisa mostrar para ninguém, ele simplesmente se manifesta. Shankaracharya chegou à conclusão que a consciência é aquilo que não pode ser descartado. Primeiro, nossa fé é fraca, então não podemos nos aventurar muito. Temos que estar sempre perto de pessoas que possuem uma fé poderosa, que a nossa mais poderosa que a nossa, que possuem mais conhecimento e não podemos questionar muitas coisas, né? Podemos até questionar, mas sem querer inovar muito. Quando sua fé estiver mais forte, você já terá uma capacidade de se aventurar em muitas coisas. Por exemplo, você poderá questionar algo de forma mais profunda, então você vai pensar, a data em que esse livro foi escrito não bate muito com o pensamento de outros acharyas, coisas assim. Você poderá comparar muitas as coisas, você estará mais livre para pensar porque você tem uma fé forte, com experiência, você teve realizações na sua fé, assim você poderá andar com mais tranquilidade, beber de muitas fontes, porque você já não vai virar um ateísta, você não vai ser desestimulado na sua fé. No jargão da ciência, Deus sempre estará em algum lugar. Você pode ir do macro ao micro para universos paralelos, não importa, Deus sempre terá o seu local, porque é incompreensível essa energia material. O que é Maya? Maya é como um show de mágica, como colocar 3 cartolas onde está o coelho. Maya é a mágica, uma mágica. Tudo que está acontecendo aqui é uma magia. Mas quando o Shukadeva Goswami vai explicar Maya para Parikshit Maharaj, ele explica a nível de momento em que ele vivia, das pessoas que estavam ali, naquele contexto. Ele então explicou baseado nisso, né? Não é o caso
de querermos racionalizar o Bhagavata. Na realidade, o mais importante é você explicar o Bhagavata para pessoas que são muito racionais e só seguem pela só seguiam pela razão. Então é muito mais importante explicar o mecanismo do Bhagavata, que é estabelecer Krishna como o Deus amoroso, o Deus brincalhão, o Deus que realmente está querendo uma relação diferente com as pessoas. Carl Sagan falou algo muito interessante. Por que preciso de Deus para ficar animado, excitado? O mundo já é muito excitante por si só, já provoca muitas emoções. Vishnu Maya não pode ser medida, é só uma tentativa de medir as coisas. Que Deus tem que ser Deus e ser doce ao mesmo tempo é algo muito difícil de realizar, e o Srimad Bhagavatam nos traz essa realização, combinação do Aishvarya com Madhura. Cosmologia do Bhagavatam, ou seja, o que foi falado no Bhagavatam era adequado para aquela época. Quando comparamos com a ciência, com tudo que se tem descoberto, vemos que é diferente. Mas isso não é o mais importante. O mais importante para nós é saber que existe uma inteligência superior por trás de tudo isso, e seria mais ou menos um sentimento moral. Não tão filosófico ou científico, mas você entende que existe um controle supremo. Bom, Lalita Devi tem uma idade de 14 anos, 3 meses e 11 dias. Quando Sri Mahaprabhu entra correndo no templo de Jagannatha, ele queria abraçar o Jagannatha, mas ele não era capaz de pronunciar o Jagannatha. E sim, Jaga. Isso é chamado Vandanam, Gadgada, Rudaya Giram, Pulakai, Nitchitam, Jitam Vapu, Kada. Cheio de felicidade, o corpo cheio de felicidade, lágrimas, chorando e cantando sem parar. Podemos ver o exemplo de onde passa Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. O inglês dele era muito perfeito, falava muito bem inglês, sem erros gramaticais ou algo assim. Ele também falava em hindi perfeito, mas então, por que ele não pedia ao seu guru para pregar? Por que ele não estava pregando? Por que ele estava sempre escrevendo? Ele era o editor da Chaitanya Gaudiya Mata. Essa era a instrução que o seu Gurudeva lhe deu. Similarmente, os Priyanarmashakas sabem tudo, eles têm amor por Krishna, eles sabem que tudo que está acontecendo na Rasa Lila, mas eles não participam disso, né? Sem prema não se pode entrar em Vrindavan, não se pode ocupar serviço a Krishna, Shakya, Paraki, etc. Bom, no início temos Komala Shraddha, uma fé fraca. Se nós estamos associados aos Bhaktas, que são muito fortes, que possuem fé forte, então praticando muito e tendo muito conhecimento, né? Nem precisamos pensar, tudo que eles falam nós aceitamos. Bom, quando analisamos por que Krishna vem à Terra, mesmo sendo uma situação mais degradada, vemos que ele vem para aqui para realizar seus passatempos. De certa maneira, isso se dá aqui, se permite muitas coisas que os planetas celestiais não se permitem, né? Por exemplo, quando Indra se apaixona pela esposa do seu guru, ele tem que nascer como um porco aqui. Ou seja, muitas vezes vemos histórias de semideuses que caem da sua plataforma porque estão querendo fazer paraquia. E paraquia é na Terra. E paraquia na Terra
Para que na terra, não nos céus, ali não se permite isso. Se as pessoas praticam paraquia, lá elas devem descer, elas perdem seus créditos. Se tem Haribaksudasa, acho que não tem não. Não tem não. Ok, filosofando. Bom, Camus observou que é curioso que ninguém esteja disposto a morrer por verdades científicas. Né? A diferença faz se o Sol gira em torno da Terra, se a Terra gira em torno do Sol, é que as verdades científicas se referem aos objetos na mais radical e deliberada indiferença. A vida, a morte, a felicidade, as infelicidades das pessoas, há verdades que são frias, inertes, nelas não se dependura o nosso destino. Quando, ao contrário, tocamos nos símbolos em que nos dependuramos, o corpo inteiro estremece e esse estremecer é a marca emocional, a existência da experiência do sagrado. Agora, bom, o verso, né, é o que segue aí, acho que é a terceira linha desse verso que a gente está estudando aí. Guru Nasasyat, Swadjanu Nasasyat, seu verso, né? E os versos para se recordar. Nama Sankirtana Haite, por cantar o santo nome do Senhor Krishna, né? Sarva Narta Nashan, todos são destruídos, todos os hábitos indesejáveis. Estão rodando aqui. Arrobagan, Nanda, com afortunados são Nanda Gopal Vrajakashan, Nanda e Maharaj dos vaqueiros e todos os outros habitantes de Vrajabhumi. Jamitram Paramananda, Purnam Brahman Sanatananam, não há limite para sua boa fortuna, porque a verdade absoluta, fonte da bem-aventurança transcendental, o eterno Brahman Supremo tornou-se seu amigo. Kriti Sadhyabhave Sadhyabhava, quando o serviço devocional transcendental pelo qual o amor por Cristo é alcançado, é executado pelos sentidos. Ok. E canções. Bom, os pés dos Vaishnavas santos são a maior riqueza neste mundo. Os meus queridos irmãos, por favor, ouçam atentamente. Cristo nunca abandona aquele que se abriga aos Vaishnavas, que o adora. Outros morrem sem razão. Ok, agora para a Prana Vanamrita. Então tá lá. Prestar serviço aos devotos conforme suas respectivas qualificações conduz à devoção pura. É o verso 4. Né?